Fala pessoal, boa noite para quem está assistindo aí. Queria agradecer à Faculdade Uniguaçu pela oportunidade, primeiramente até em relação na pessoa do professor Dr. Rodrigo Fener pelo convite. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui. E hoje eu vou falar sobre um assunto. A gente tem pouco tempo aí para poder falar. Eu quero fazer uma apresentação de caso clínico. Então vamos direto ao assunto. Eu vou falar sobre um tema que normalmente não é muito visto, na verdade, pouquíssimo visto por profissionais de educação física, né? E é algo que, a mim, pelo menos, é particularmente fascinante. Vivo isso no meu dia a dia, todos os dias, horas e horas por dia, já há alguns bons anos, né? Hoje nós vamos falar sobre avaliação biocinética. Vocês vão entender o conceito da avaliação biocinética e como ela se enquadra quando a gente fala em biomecânica, que é a minha área, tanto biomecânica treinamento de força, como a biomecânica funcional, para a área de reabilitação também. E, obviamente, eu vou fazer uma apresentação de um caso clínico, né? Eu acho que a gente precisa entender como as coisas funcionam na teoria, mas é claro que é de extrema relevância que a gente consiga entender na prática. Senão a gente fica na teoria e fala assim, tá bom, mas para que eu uso isso, né? A gente não sabe para que vai usar. Então, eu vou trazer um caso clínico, apenas uma apresentação. Eu peguei um caso clínico um pouco mais simples, uma coisa que seja um pouco mais rápida, porque a gente tem um tempo mais curto, mas pelo menos já vai dar para vocês terem um gostinho de entender como funciona e o que a gente pode, de fato, extrair quando a gente faz uma avaliação biocinética, perfeito? Eu vou passando aqui, pessoal. Primeiramente, eu vou só falar rapidamente de mim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jean Temponi. Está o meu Instagram aqui embaixo para quem quiser me seguir. O maior prazer do mundo, eu sigo de volta. Sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Cinesiologia e Biomecânica. Fiz 2 vezes a pós-graduação em Cinesiologia e Biomecânica. Algumas pessoas acham estranho, mas esse é o tamanho do meu amor pela biomecânica. Eu cheguei, na verdade, a fazer engenharia antes de fazer educação física, mas eu não cheguei a me formar, então eu acho que a parte de cálculo, de ideia de vetores de força e etc., já está um pouco mais intrínseco naquilo que eu gosto de fazer, e acabou que isso foi de forma até muito natural, eu me apaixonando pela biomecânica quando eu decidi fazer educação física, posterior à faculdade de engenharia, né? Também sou pós-graduado em ciência da alta performance e prevenção de lesões e também sou pós-graduado em reabilitação de lesões, perfeito? Nessa de reabilitação de lesões, atualmente eu sou supervisor pedagógico do curso de reabilitação de lesões da Uniguaçu, no Rio de Janeiro, tá? Então eu sou supervisor pedagógico das turmas presenciais. Fui também supervisor pedagógico presencialmente, né? Da turma de pós-graduação em Cinesiologia e Biomecânica da Uniguaçu. Atualmente eu estou apenas na de reabilitação de lesões, tá? Para vocês entenderem também um pouquinho de como eu segui essa trajetória em relação a ser um avaliador biocinético, eu fiz um curso de formação em capacitação e avaliação biocinética. Na verdade, eu ganhei uma bolsa integral para estudar, então foram 7 meses aí estudando todos os dias, durante algumas horas também, somente para aprender a fazer uma avaliação biocinética. É um tempo de uma pós-graduação, de fato, tá? E a gente começa a entender também sobre biomecânica funcional. Fiz curso de biomecânica funcional também, uma capacitação completa de biomecânica funcional, mas eu, na verdade, eu me formei pelo programa de capacitação e avaliação biocinética do Laboratório de Movimento Biocinética, perfeito? Na pessoa também do Dr. Gustavo Leporazzi. Tem também curso de personal trainer na ortopedia, assim como sou, há já um ano e pouco, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Biomecânica e membro também do IBTS, Instituto Brasil de Tecnologia da Saúde, vocês podem ver aqui abaixo, tá? Só para explicar rapidamente o que é o IBTS, inclusive na próxima segunda-feira a gente tem uma reunião. O IBTS é um grupo de estudo, né, de discussão de caso clínico, somente na área de parte de reabilitação. Então, formam-se um quadro de profissionais da ortopedia, da fisiatria, fisioterapia e alguns profissionais de educação física. Realmente nós somos o menor número lá nas nossas sessões clínicas, e todo mês a gente faz apresentação de caso e discussão multidisciplinar de casos clínicos, perfeito? E aí, a cada mês, a gente tem a apresentação de um caso diferente sobre ou de possíveis quadros álgicos e lesões
oriundas de articulações distintas também, para que a gente possa discutir. Então, tem a apresentação de caso clínico, tem a apresentação da avaliação biocinética e todos os achados, e a partir daí a gente começa a discutir sobre intervenção, seja ela conservadora ou seja um caso cirúrgico, quando são os ortopedistas que entram no caso, perfeito? E aí, para a gente poder entrar, de fato, mais no assunto, eu preciso poder fazer uma introdução, né? E essa introdução parte do conceito básico do que é cinesiologia, né? A cinesiologia, ela vem do grego, né? Kinesis, né? Cinesis, que significa mover, e logia, que obviamente todo mundo sabe, que é o estudo. Então, logicamente, cinesiologia é o estudo do movimento humano, perfeito? E aí, dentro da cinesiologia, a gente tem vários campos assim, de estudo. Um deles é a biomecânica. E o nome já é bem sugestivo em relação ao termo, né? Biomecânica que tem o prefixo bio, né? Que significa vida, e, obviamente, no campo da mecânica. Então, a gente atua todas as ações de forças, toda a parte de física e matemática por trás do movimento humano, perfeito? Então, a biomecânica ela é uma ciência contida dentro daquela ciência mãe, né? Que é a cinesiologia. Então, aqui, até pela figura, você consegue já verificar que a gente já começa a colocar a ação das forças, seja elas externas ou internas, né, em relação à ação das forças dentro do movimento humano, perfeito? E aí a gente já vai entrar mais precisamente naquilo que eu trabalho também no dia a dia, perfeito? Que é a cinemetria, tá? A cinemetria, ela é um conjunto de ações, tá? De movimentos, que eles são naturalmente capturados por um sistema de câmeras. Por isso, o cine, né? São capturados por um sistema de câmeras. E esse sistema de câmeras, eles fazem uma captação do movimento 3D, tridimensional. Tá? Então, a gente consegue ver todas as coordenadas de eixo X, Y e Z. Perfeito? Não é bidimensional, e sim tridimensional. Dessa forma, a gente consegue verificar todas as variáveis cinemáticas do movimento e, através de softwares especializados em relação à leitura desse tipo de movimento, a gente consegue verificar todas as variáveis e tudo que acontece por trás daquele movimento de forma muito quantitativa, perfeito? Estou dando uma breve passagem aqui para a gente não perder tanto tempo nessa parte que é conceito básico, perfeito? Quem quiser verificar o artigo também, onde tem essa imagem, explica um pouquinho também sobre cinemetria, vocês podem me procurar no Instagram lá, que eu consigo enviar os artigos para vocês, perfeito? E aí você fica parando para pensar, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui da minha frente. Vocês ficam para pensar, quantas vezes vocês, como profissionais de educação física, seja até quem trabalha ainda no salão, seja quem apenas atua como personal trainer, enfim, em N possíveis ocupações profissionais dentro da área da educação física que você possa atuar, quantas vezes vocês já receberam alunos que às vezes vêm com uma orientação escrita por um ortopedista? Eu imagino que vocês já tenham recebido isso algumas vezes, perfeito? E aí, a gente fica naquela. Quantas vezes que o aluno já te mostrou algum laudo, seja de ressonância magnética, seja de raio-x, e você, na verdade, não soube interpretar? De fato, assim, a interpretação em cima de alguns achados, eles podem, de repente, ser relevantes na hora da sua prescrição, perfeito? Só que, de fato, assim, nós, profissionais de educação física, diferente do fisioterapeuta, né? Mas nós, profissionais de educação física, nós somos pouquíssimos treinados para ler laudo. E eu digo mais especificamente aqueles que a gente atua mais dentro da ortopedia e pensando já em processos de reabilitação ou até mesmo prevenção de lesões, a leitura de laudos de raio-x e ressonância magnética, principalmente. E nós não atuamos muito no conhecimento em relação a esse tipo de leitura de exames. Até porque, de fato, não é, ou não parece ser, para o profissional de educação física, um tema muito apaixonante. De repente, porque o profissional de educação física ele pensa muito, inicialmente, eu quero hipertrofia, que ela é extremamente relevante, ela é muito importante, mas, de fato, para quem atua no dia a dia, eu estou falando aquele meio fitness tradicional, não quem atua, até mesmo quem atua, né, mas um pouco menos quem atua com atletas no sentido de power, de bodybuilders, perdão, né? Quem está aí na parte que visa muito mais o conhecimento para hipertrofia, mas quando a gente está no meio fitness comum das pessoas comuns, a gente tem que saber que, obviamente, a gente vai pegar e vai aparecer para a gente diversos casos de pessoas que têm N limitações ou articulares,
por exemplo, pessoas que vêm de lesões, pessoas que praticam esportes e sentem sempre aquela dorzinha aqui, aquela dorzinha ali, de repente foram no ortopedistas que fizeram, no ortopedista, perdão, que fizeram exames e que nesses exames fatalmente vão ter alguns achados. E a gente precisa, de certa forma, não saber ler a imagem do raio-x em si, mas a gente precisa saber interpretar toda a parte de conclusão e laudo que vem, tanto no raio-x e principalmente na ressonância magnética. E aí, será que a gente, pegando mesmo assim esses achados de imagens, né? Será que ela é suficientemente clara ou direta para determinar de que forma assertivamente a gente vai fazer a nossa prescrição? O que eu quero dizer com isso? Será que o fato de ter algum tipo de achado dentro desses exames, aquilo tem que ser notadamente levado em consideração na hora que a gente vai fazer uma prescrição? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. E aí é que está a grande sacada. Vou dar um exemplo como uma condromalácia, por exemplo. Ah, eu tenho desgaste de cartilagem. Ah, eu tenho hérnia de disco, sabe? As pessoas são extremamente cinesiofóbicas, principalmente quando tem hérnia de disco. Será que esse achado é determinante para que você ou mexa alguma coisa na tua prescrição de treinamento? Se de repente a pessoa não tiver nenhum quadro álgico aparente, isso pode não ser uma determinante para nada. Achados são até, de certa forma, naturais de serem encontrados. Agora, se eles vão ser levados em consideração na hora da sua prescrição, aí já é uma outra situação, entendeu? Que ela precisa ser analisada, obviamente, caso a caso, né? E aí a gente vê, apesar do grande avanço na qualidade dos exames, quando a gente fala em relação à ortopedia, e eu falo realmente da ressonância magnética, etc., as informações que são retiradas desses exames, elas trazem muita da sua condição quando a gente fala em lesão, especificamente na lesão, ou seja, é uma visão totalmente estrutural, é imagem. Agora, elas não verificam função. Lembra do que eu falei agora, há poucos minutos atrás? A gente está vendo o que está ali realmente, mas realmente no caso estrutural de imagem, né? Mas será que isso realmente necessita ser levado para a nossa prescrição? Será que isso traz alguma repercussão funcional para a gente? Porque eles estão vendo parte estrutural, eles não veem função. Isso precisa ser realmente, de fato, analisado, tá? E aí, por exemplo, quando a gente pensa, vou dar um exemplo, na parte cardiovascular, a gente tem diversos exames que veem função cardíaca. Um muito conhecido realmente é o teste de esforço, muito conhecido dos profissionais de educação física. Teste que a gente verifica VO2 máximo, entendeu? Então, são perfis de testes cardiovasculares que já estão muito inseridos dentro do dia a dia até de quem trabalha na educação física, principalmente aquelas pessoas que têm uma tendência à prescrição de treinamento cardiovascular. Não tanto, de repente, treinamento de força, mas muito mais treinamento cardiovascular, mas que de fato faz parte de muitos profissionais de educação física. Isso realmente faz. Só que exatamente aí é que entra a parte da cinemetria. Às vezes a gente estuda em biomecânica, cinemetria, a gente nunca imagina, tá bom, cinemetria, mas e aí? Qual a aplicabilidade dela no nosso dia a dia, né? Onde faz isso? Eu nunca ouvi sobre isso. Muitas das vezes a gente ouve algum professor, até numa pós, num curso de biomecânica, falar sobre cinemetria, a gente não dá muita atenção. E é exatamente nesse momento que eu venho aqui para poder explicar para você o que são as análises biocinéticas tridimensionais. E ela vem exatamente acompanhar essa tendência onde a gente não vê a parte estrutural, e sim a gente vê a função, da mesma forma que o teste cardíaco, o teste de esforço, perdão, verifica a função cardiovascular, a gente tem a análise biomecânica, as avaliações biomecânicas, biocinéticas, tridimensionais, para quantificar a função, porém no sistema musculoesquelético e não no cardíaco. Essa aqui é a grande diferença, né? E aí, por exemplo, os profissionais de ortopedia, mas também os fisioterapeutas e os profissionais de educação física, com esse tipo de teste, eles conseguem obter um direcionamento muito mais assertivo em relação a um tratamento de reabilitação, em relação a uma prescrição de treinamento de força e, obviamente, principalmente quando a gente pensa em atletas amadores ou, claro, atletas de alta performance também, a gente pensa na fase de prevenção, perdão, de lesões, tá? E ela é uma coisa que ela vem acoplada e conjunta, ela é complementar a todos esses exames de imagem, radiografia, ressonância magnética, por exemplo. Vamos passando aqui.
E aí, o que que significa especificamente a avaliação biocinética, tá? A avaliação biocinética, ela serve para analisar o funcionamento do sistema músculo-esquelético. A gente consegue identificar possíveis alterações no movimento que fujam, de certa forma, de alguma condição literária, vamos dizer assim, que podem sobrecarregar músculos ou articulações e que muitas das vezes, e digo mais pela minha experiência do dia a dia, na maioria das vezes, são focos de dor que estão distantes da lesão em si, tá? O que eu quero dizer com isso? Uma coisa até que a gente conversa bastante, diretoria e etc., dentro do laboratório, a gente fala que não necessariamente onde é a dor é a causa. Na maioria das vezes, ela é a vítima. Ela é a vítima por alguma sobrecarga de alguma outra musculatura, de alguma outra articulação, que não está fazendo o trabalho que deveria ser feito e aí sobrecarrega uma outra. A gente tem aquela falsa impressão de que, estou sentindo dor aqui, é porque eu preciso fortalecer aqui. Não necessariamente. Na maioria das vezes, inclusive, não é. Pela minha experiência prática de laboratório, não é. Normalmente, aquele lugar acometido do quadro álgico, ele, na verdade, ele é a vítima, tá? Ele é a vítima de algum outro lugar que não tem competência suficiente e aí sobrecarrega algum outro, perfeito? Então, normalmente, e na maioria das vezes, é isso que acontece, tá? E aí, muitos profissionais já ouviram falar desse exame e eles imaginam que servem apenas para atletas de alta performance. É muito factível, porque muitas das vezes, quando a gente vê também alguns professores, ou quando a gente olha na internet, se é que muitas das vezes a gente procura muito isso na internet ainda, digo, quando eu falo nós, profissionais de educação física, tá? Essa visão para fisioterapeuta e ortopedista, ela já está bem diferente, tá? Cada vez mais. Mas para nós, profissionais de educação física, ainda é algo distante de ser visualizado e pensado no nosso dia a dia. Quando eu digo isso, pensado no sentido de orientar nossos alunos, quando tem algum quadro álgico, de falar assim, pô, você já pensou em fazer uma avaliação biocinética para a gente ser mais assertivo no seu programa de treinamento? A gente sai daquela condição de tudão, entendeu? Que a gente também fala lá no laboratório. A gente sai do tudão, a gente consegue otimizar e ir direto ao foco, sabe? Então, muitos profissionais pensam que isso serve muito mais para alta performance. De fato, eu acho que se eu fosse atleta de alta performance, eu faria periodicamente isso, entendeu? Isso traz uma longevidade, uma diminuição de possibilidade de lesão, de fato, muito grande para o alta performance. Mas lá no laboratório, eu volto para a minha prática, né? Lá no laboratório, eu posso te dizer que 90, 95% das pessoas que estão lá são pessoas comuns, perdão, como eu, como você, que tá me assistindo aí, pessoas até sedentárias, pessoas com pacientes com quadros de algum problema neurológico, por exemplo, crianças também, enfim. A gente tem até protocolos no dia a dia de prevenção de lesões, enfim. Então, de fato, não é somente para alta performance. E aí, como eu disse até anteriormente, vocês podem ver que a avaliação biocinética ela tem extrema relevância, mas para todos os públicos. E realmente é a maioria deles que utilizam dessa ferramenta para, muitas das vezes, porque já tentaram de tudo, fizeram reabilitação, foram no ortopedista, o ortopedista dá um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, coloca às vezes para uma reabilitação conservadora, com fisioterapeuta ou com um profissional de educação física. Ele vai trabalhando aqui, vai trabalhando ali, mas de fato ele não sabe exatamente o que fazer. É a mesma coisa que quando você vai em qualquer médico. O médico vai lá, olha alguma condição, estou falando médicos de outras especialidades, tá? Não ortopedista aqui no caso, só para a gente criar um link, de repente pode ficar mais fácil o entendimento. Você vai a algum médico, o médico vai lá e fala assim, olha, pelos seus sintomas, o que me parece é que você tem um problema assim, assado. Você tem um quadro que me lembra um problema tal. Só que ele vai falar assim, mas eu preciso que você faça um exame de sangue, tá? Eu preciso que você faça um exame tal, para eu poder conseguir bater esse diagnóstico e ver se realmente eu estava certo naquilo que eu suspeitava, na minha hipótese diagnóstica, ou não, entendeu? Então, o exame, a avaliação biocinética, a cinemetria, ela vem exatamente como a retirada da hipótese diagnóstica de um ortopedista, de um fisiatra, por exemplo, de um fisioterapeuta ou também de um profissional de educação física, né? Para quem a gente está falando hoje aqui. Então,
Essa é uma forma que a gente encontra de saber, pô, eu estou trabalhando, eu estou eu tô indo no caminho certo, num processo de reabilitação ou de retirada de um quadro álgico de algum aluno meu dentro da sala de musculação, aqueles que se atendem residencialmente. Hoje em dia tem muitas pessoas que atendem em residência, né? Playground, etc. Enfim, mas na residência da pessoa, e aí precisam trabalhar com muito mais, digamos assim, criatividade e imaginação, porque não dispõe de tantas possibilidades materiais como você tem, obviamente, dentro de uma academia. Então, você conseguir fazer essa avaliação biocinética para aquelas pessoas que realmente necessitam, otimiza. E quando você otimiza, quando você retira um quadro álgico de algum aluno seu de forma rápida, fatalmente aquele famoso boca a boca, ele vai surgir para você. E as pessoas começam, cara, eu estava com uma dor aqui, não teve jeito, rapidinho, ele já identificou onde é que estava a dor, eu fiz uma avaliação, ele identificou onde é que estava a dor, pum, em um mês eu não sentia mais dor, em um mês e meio eu não sentia mais dor, ou, enfim, depende de cada condição, em menos tempo ainda eu já não sentia mais dor nenhuma. Foi, cara, certeiro. E aí vou entrar mais precisamente como a gente faz no nosso dia a dia lá, tá? Vou seguir uns processinhos aqui de como a gente faz lá no dia a dia. Como qualquer profissional tem que fazer da área da saúde, óbvio, né? A gente faz uma anamnese, mas a anamnese do profissional de educação física que está fazendo uma entrevista, né, uma anamnese com algum aluno que ele vai para a prescrição, ela é um pouquinho diferente daquela anamnese que a gente faz no laboratório. Porque a anamnese que a gente faz no laboratório para avaliação biocinética, ele já vem de alguma queixa prévia de dor, sabe? Ele já está vindo de algum quadro álgico. E muitas das vezes, ele já tentou todas as possibilidades conservadoras e nós somos a última esperança deles. Acho que aí está uma grande falha, muitas das vezes por falta de uma orientação adequada, nós somos sempre a último elo ali. Na maioria das vezes a gente consegue identificar e trazer muitas informações relevantes, tá? Mas nós somos a última fase. Se as pessoas, de repente, fizessem antes essa cinemetria, né, essa avaliação biocinética, ela poderia ter se curado muito antes. E quando eu falo assim, a última, estou falando às vezes de pessoas que têm quadros álgicos. Não é um mês, 2 meses, 3 meses. Já ficou uma coisa crônica, mas ainda em curto prazo. Falando de gente que às vezes tem 3, 4, 5 anos sentindo dor e tendo limitação, e tenta de tudo e não consegue, ou às vezes melhora um pouco, depois volta, entendeu? E nós conseguimos identificar quais são os fatores mecânicos que de repente fazem ela ter uma sobrecarga e que geram aquela dor para ela, e a gente consegue direcionar e ajudar no tratamento, perfeito? Então a gente faz uma anamnese, mas como eu falei, uma anamnese um pouquinho diferente que normalmente os profissionais de educação física fazem. A gente tenta identificar bem mais em relação ao quadro álgico, em que circunstâncias a pessoa sente dor, se existe alguma circunstância que ela não sinta, enfim. Então é um perfil de anamnese um pouquinho diferente do que nós estamos no dia a dia, mas isso é um processo que a gente tem que seguir para entender como profissional, como o paciente, o aluno, né, a gente está atendendo lá, está sentindo. Por mais que a gente receba uma solicitação médica, que normalmente tem solicitação médica, a gente vê a hipótese diagnóstica, a gente precisa entender do paciente como o paciente está se sentindo, entendeu? Quais são as percepções dele em relação ao quadro álgico dele? Quais são as percepções em relação ao que ele faz no cotidiano? Tá? Isso é de extrema relevância para o segmento da avaliação. Tá? E aí, após essa anamnese, é o momento em que a gente vai começar depois de identificar as queixas, né, do paciente, a gente vai começar a perceber quais são os testes que a gente precisa aplicar. Até eu coloquei de proposta, sou eu, inclusive esse exame eu fiz recentemente, tá? É, sou eu nessa foto, fazendo uma avaliação biocinética, e eu fiz de propósito colocar uma pessoa comum, é uma senhora, com algumas limitações de marcha, etc., de equilíbrio, alguns problemas articulares também, tem já uma osteoartrite crônica, né, antigamente se chamava artrose, né, hoje em dia falo mais osteoartrite crônica. É, ela tem ela tem também uma prótese de quadril, né? Ela fez colocou uma prótese de quadril também. Enfim, então a gente, ao verificar toda a queixa do paciente,
E como se deu durante a anamnese, a gente começa a selecionar quais são os testes que a gente vai colocar. Testes, assim, diversos testes mediante ao quadro álgico da pessoa, mediante ao que ela faz que causa dor. E aí eu vou tentar identificar como ela está gerando aquele movimento. Então, muitas das vezes eu coloco ela para fazer mais ou menos aqueles exercícios, aqueles movimentos. Mas todos os testes funcionais, eles são para gerar, de fato, algum tipo de sobrecarga, porém de forma controlada. Mas eu tenho que gerar algum estresse no sistema músculo-esquelético dela. Eu quero provocar ela a ver se ela vai fazer algum tipo de compensação ou aquela dorzinha que ela sente para ver se ela vai começar a fazer compensações e etc, tá? Mas, como eu falei, sempre com sobrecarga controlada. Não pode ser algo que gere uma dor no paciente que ele não consiga fazer, obviamente, o teste, né? Após feito esses testes de funcionais, a gente vai para uma outra sala. Na outra sala, a gente vai fazer uma bateria de testes de força muscular, onde a gente usa dinamômetro científico, e de flexibilidade, onde a gente usa um inclinômetro, né? Que até no caso a doutora Eliane está usando aí, que é do nosso laboratório lá em São Paulo, tá, doutora Eliane? Excelente profissional de educação física, perfeito, gente? Excelente profissional com muitos artigos escritos aí em revista de biomecânica, vale a pena, artigos excelentes. Então, a gente faz uma bateria de testes de força máxima, assim como de flexibilidade também, e as informações que a gente encontra lá naqueles testes provocativos de função do slide anterior, como vocês puderam ver, somados a esses testes de força máxima e de flexibilidade, a gente une essas informações para a gente poder chegar num laudo onde a gente vai começar a trazer, olha, a pessoa tem uma fraqueza muscular aqui, ela tem desequilíbrio muscular, ela tem encurtamento muscular no músculo tal, ou ela tem uma falta de mobilidade no músculo, na articulação, perdão, tal. Então, esses tipos de limitações levam ela a fazer o movimento dessa forma, que sobrecarregam a articulação tal. Então, a gente consegue, de forma muito precisa e quantitativa, isso é o mais importante, coisas que muitas das vezes não são tão fáceis de se ver observacionalmente, né, a olho nu, a gente consegue, de forma muito detalhada e precisa, enxergar nesses testes de avaliação biocinética, né, na cinemetria, como a gente ouve sempre falar nas nossas aulas, para quem gosta de assistir aula de cinesiologia e biomecânica. Então, a gente faz uma bateria de testes de força e flexibilidade, e aí vai depender de quais são as articulações que estão envolvidas dentro da nossa necessidade de avaliação, tá? E após, obviamente, todo esse aparato de informação, e a gente coloca junto também, se a pessoa tiver exame de imagem, na maioria das vezes tem lá com a gente pede também os laudos, seja de ressonância magnética, raio-x, enfim, o que ela tiver de laudo, para ajudar a nossa melhor compreensão. E quanto mais informações a gente tiver, melhor para a gente poder gerar um laudo cada vez mais preciso, perfeito? A gente consegue, até através do laudo, ver níveis de cinesiofobia do paciente. Muitas das vezes o paciente modifica o padrão de movimento por questões cinesiofóbicas, medo de sentir dor. E aí, por medo de sentir dor, por medo de fazer aquele movimento e sentir dor, a pessoa modifica o padrão de movimento. Não necessariamente por uma possível fraqueza e tal, mas por medo de que aquele movimento gere dor. Então, a gente consegue quantificar isso também através de questionários e formulários que o paciente é obrigado a preencher, com validação científica, obviamente, né? No intuito de aumentar a nossa compreensão e a nossa gama de informações para laudagem, perfeito? Juntamente com o nosso laudo impresso, né, especificamente, a gente faz um videolaudo também. O videolaudo ele traz cada vez mais a facilidade de compreensão. Então, no videolaudo, a gente mostra esses esqueletinhos se movimentando, onde a gente tem um áudio também, onde a pessoa, um dos nossos laudadores, né? Eles vão orientando, olha, o paciente faz o movimento assim, sobrecarrega a articulação tal, isso pode levar a um quadro de dor assim. Então, fica de forma muito direta e muito palpável. Isso é que é o mais interessante, porque a maioria dos ortopedistas, por exemplo, eles entendem muito de parte estrutural, mas não entendem de função. E nós, profissionais de educação física, a gente precisa entender de função, como os fisioterapeutas também. E aí não tem nenhuma guerra de ego profissional, tá, gente? Eu trabalho com diversos
fisioterapeutas e a troca é extremamente salutar para o nosso crescimento profissional. Tanto nós, pensando na reabilitação, na parte que nos compete um pouco mais, e do fisioterapeuta. Então, essa troca que a gente tem no dia a dia, ela é muito interessante, sabe? Então, nós, profissionais de educação física e os fisioterapeutas, eles têm uma possibilidade maior de conhecer sobre função, que não é tanto do dia a dia do ortopedista. Então, é importante, voltando lá naquele iniciozinho que eu falei para vocês em relação à leitura a solicitação médica, perdão, que a gente pega uma prescrição e vem uma solicitação médica, a gente precisa saber, e aí o nosso conhecimento em, em em biomecânica funcional, em cinesiologia e biomecânica pode trazer uma facilidade muito grande em saber ler um laudo de avaliação biocinética, o paciente, o aluno fazer uma avaliação biocinética. Facilita muito na nossa interpretação. E aí a gente consegue dar um segmento muito mais preciso e esse videolaudo facilita muito a interpretação, muito, muito mesmo. Outra parte, eu cheguei até a falar sobre isso, às vezes a gente vai seguindo o raciocínio aqui, mas a gente se antecipa um pouquinho, mas um pouco ao contrário também do que as pessoas imaginam, que a avaliação biocinética, a cinemetria, ela vem apenas para tentar achar possíveis fatores mecânicos que te levem à sobrecarga, que trouxeram algum tipo de lesão para você, que te levaram ao quadro álgico, mas a gente tem que entender que ele pode trabalhar muito na prevenção de lesão. Muitas das vezes, existem algumas sobrecargas articulares e musculares que a gente faz no nosso dia a dia, que, por enquanto, elas ainda são sobrecargas silenciosas, ainda não trouxeram nenhum quadro álgico e alguma relevância clínica para a gente, tá? Só que isso, por enquanto, elas podem, a médio ou a longo prazo, não se sabe, não tem como saber, elas podem trazer algum tipo de quadro álgico para o seu aluno, né? Então, a gente conseguir prevenir isso é uma forma da gente conseguir manter a autofunção do nosso aluno, perfeito? Manter o nosso aluno treinando, né? A gente precisa, a gente quer levar saúde, nós somos profissionais da saúde, nós mudamos a vida de muitas pessoas, até o professor Gustavo Zorzi fala bastante isso, que ele fala assim, sempre que a gente está cuidando de um aluno nosso, que a gente está com um aluno nosso, ele é o amor da vida de alguém. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, quando a gente está atuando em cima do amor da vida de uma pessoa, porque às vezes é o marido, é o filho, é a filha, é o pai, é a mãe, é o irmão, enfim. São pessoas importantes da vida de alguém. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. E a gente prevenir lesões faz parte da nossa responsabilidade em relação ao nosso trabalho. A gente não pode pensar só na hipertrofia sem pensar em ações que previnam possíveis lesões futuras, né? Isso, de certa forma, é até negativo para a gente, como profissional da saúde, porque a gente, entre aspas, assim, né? A gente não está 100% levando saúde, a gente está acabando levando e colocando o nosso aluno em um maior risco de lesão. Então, esse exame biocinético também vem de forma a ajudar nessa prevenção da lesão, principalmente para alunos que você tenha, que de repente gostam de jogar um beach tênis, gostam de dar aquela corridinha de final de semana, gostam de jogar aquela peladinha, gostam de jogar um futebol, enfim, gostam de fazer uma trilha. A gente está aqui no caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito convidativa, né? Mas pelo Ano Iguaçu a gente fala para o Brasil inteiro, então a atividade física cada vez mais, principalmente período de pandemia e pós-pandemia, ela se tornou um hábito mais frequente, graças a Deus, né? Se tornou um hábito mais frequente para as pessoas. Então, a gente prevenir a lesão é uma forma de você manter uma longevidade da atividade física da pessoa, que, de certa forma, obviamente, né, leva a maior saúde dos nossos alunos. E a manutenção dos nossos alunos também, comercialmente falando agora, ela é de extrema relevância e importância para nós que atuamos no dia a dia aí, como personal trainer, etc. Lembrando, pessoal, eu não trabalho somente em laboratório, sou personal trainer também, tá? Assim como vocês, estamos aí na batalha até altas horas, todos os dias, acordando cedo, dormindo tarde, enfim, estamos no nosso dia a dia aí. Então, eu atuo diretamente nisso, então eu me preocupo em prevenir lesões dos meus alunos, exatamente porque eu quero meus alunos treinando sempre. E aí vamos aí para a apresentação do caso clínico, perfeito, pessoal? Temos aí mais uns 15 minutinhos aí para a gente poder fechar mais ou menos o nosso tempo, né? Então vamos para a apresentação do caso clínico. Bom, vamos lá. Eu preferi pegar uma paciente que é uma aluna minha, tá bom?
é uma aluna minha, então eu consigo ter uma intervenção direta. Então, é uma aluna do sexo feminino, idade de 54 anos, e é uma paciente com um diagnóstico de displasia coxofemoral, perfeito? A displasia coxofemoral, ela é o desencaixe, uma incongruência da cabeça do fêmur no acetábulo do quadril, perfeito? Encaixe cabeça do fêmur, acetábulo do quadril, então tem uma incongruência desse encaixe, o que leva a algumas limitações e possibilidades de algumas impactações. Não impactação femoroacetabular, é uma outra condição, a gente tem impacto femoroacetabular CAM e etc., na pincer, mas no caso aqui é uma displasia coxofemoral que levou a uma osteoartrite, né, uma coxoartrose do quadril esquerdo. E é um quadro álgico também, de dor anterior e lateral. Lateral bem na altura do trocânter do fêmur, tá? Lateral, perdão, do quadril esquerdo, né? No lado esquerdo, ela tem uma dor anterior e uma dor lateral na altura do trocânter do fêmur. Aí só para a gente poder pegar aqui um pouquinho do que foi a anamnese, para vocês entenderem em que circunstâncias o paciente, como funciona essa anamnese que a gente faz, tá? Então, esse paciente, ele sente dor no quadril esquerdo quando faz caminhadas. Só que ele começa a sentir dor no quadril esquerdo, principalmente na parte anterior, a dor principal é na parte anterior do quadril, logo no início da caminhada. Então, em momentos, às vezes, até em caminhadas, quando ela está num dia um pouco mais ativo em casa, por exemplo, que ela tem que ir para um lado de casa, tem que ir para o outro, etc. Caminhadas dentro de casa, em um dia um pouco mais ativo, já começam a desencadear esse quadro álgico nela, ela já começa a sentir uma dor, que não chega a ser extremamente limitante, mas é desconfortável, porque são anos e anos sentindo aquela dorzinha, aquela pontadinha que fica volta e meia aparecendo um pouco mais intensa, não chega a ser incapacitante, mas um pouco mais intensa toda hora ali, aquela coisa que não passa de jeito nenhum, tá? Então a dor permanece, incomoda também ao subir e descer escadas, tá bom? O paciente relata que ao fazer exercício de musculação, principalmente em maiores graus de flexão do quadril, ela também sente um incômodo, tá? Então, se for fazer um step up um pouco mais alto, onde o degrau, né, o step esteja um pouco mais alto, ou um agachamento com amplitude um pouco mais profunda, ela sente um incômodozinho ali e começa a sentir dor. Ela tem ali uma possível inflamaçãozinha que gera dor nela, tá? Então, só para a gente voltar, o paciente sente dor anterior e trocantérica, né, lateral, anterolateral do quadril, tá? Principalmente a dor dela principal é ao fazer caminhadas, tá? Desde o início da caminhada. Deixa eu passar aqui o slide. E aí, quais foram os testes escolhidos? Não fui eu que fiz a avaliação dela especificamente, apesar de ser minha aluna, ela não pôde ir no horário que eu estava no laboratório, então foram colegas meus avaliadores lá no laboratório de biocinética que fez, tá? Então foi escolhido para ela, dentro do quadro dela álgico, né? Lembra que eu falei que a gente escolhe os testes mediante o perfil do quadro álgico do paciente, tá? A gente fez um agachamento bilateral, tradicional, uma passada à frente e uma marcha, obviamente, né? Se o principal fator de dor dela é a marcha, eu preciso verificar como está a marcha dela. Uma passada à frente e um agachamento bilateral, para ver quais são as condições limitantes dessa paciente, tá? E os nossos principais achados, no que se refere à força, tá? Só passar um pouquinho aqui para o lado, que eu consigo enxergar melhor aqui. Ela tem acentuada fraqueza de abdutores do quadril. Feito, gente? Músculos abdutores do quadril, que são os principais estabilizadores também do nosso quadril, tá? E ela tem essa condição bilateralmente. Mas se vocês repararem, apesar de ser bilateralmente, ainda é um pouquinho mais fraco do lado esquerdo. Não sei se vocês conseguem ver, nesse quadradinho vermelho que eu coloquei, a gente tem o triângulozinho para o lado esquerdo. Do lado esquerdo é, obviamente, o lado esquerdo, para o lado direito. Então ainda tem uma assimetria, tá? Ainda tem uma assimetriazinha de 6%, dentro de uma normalidade, ok? A gente aceita uma faixa de 10% como ainda dentro da normalidade, de diferença de força entre um lado e outro, então até 10% não é um lado mais fraco ou mais forte que o outro, né? Ainda está dentro de um range, que a gente chama de um range de normalidade, mas ainda assim tem uma diferençazinha ali, a gente vê, coincidentemente, que o lado esquerdo dela, que é onde ela sente a dor, é onde ela tem uma fraqueza um pouquinho mais acentuada. Os dois são acentuados, o lado esquerdo é um pouco mais acentuado. Quando a gente pensa em extensores do quadril, extensores do quadril, pessoal, não entendam posteriores, isquiosurais, ok?
extensores do quadril, bem precisamente o glúteo, como está ali na marcação da imagem, tá? O teste de força máxima de glúteo, ele é feito exatamente retirando ou diminuindo a possibilidade de ação dos isquiosurais. A gente flexiona o joelho para ele entrar numa insuficiência ativa, os isquiosurais entram numa insuficiência ativa, e a gente trabalha sempre a hiperextensão do quadril, tá? Então, o quadril fica em neutro e ele faz força do neutro à hiperextensão, onde a gente sabe, e o livro de Capandi, de fisiologia articular, pauta isso também, assim como outros livros de cinesiologia, que o glúteo máximo tem um braço de momento interno mais favorável nos últimos graus de extensão de quadril à hiperextensão, tá? A gente vai perdendo o poder de produção de força dos isquiosurais, porque eles também têm menor braço de momento de força quando o quadril tá mais próximo ao neutro e principalmente a hiperextensão. Então é dessa forma que a gente mede a força de glúteo para tentar ao máximo retirar a ação de posteriores de coxa, né, de isquiosurais, quando a gente vai mensurar com o dinamômetro a força de glúteo máximo. Perfeito? Então você vê que ela tem um glúteo máximo do lado direito, que a força está ali, uma determinada fraqueza, está no amarelo, mas olha o lado esquerdo. Relevante e acentuada a fraqueza dos extensores de quadril, glúteo máximo, do lado esquerdo. A gente já tem dois músculos importantíssimos de quadril, e muito importantes durante a marcha, já com uma fraqueza acentuada, achados importantes. E aí, quando a gente vai para a passada à frente, eu coloquei exatamente as duas imagens. Tanto a imagem do esqueletinho, gente, essa é ela, tá? Esse é o produto final que a gente entrega, que é o esqueletinho dela se movimentando. Reparem, e a gente joga para o lado direito, que ela tem uma inclinação insuficiente do tronco na passada à frente bilateral. O que quer dizer com isso? Que o tronco dela fica muito ereto, dentro de um padrão normativo, vamos botar dessa forma, nesse range, no nosso padrão normativo. Ela deveria deixar o quadril um pouco mais inclinado, ela deixa o quadril bem, bem ereto, tá? Isso mostra já, inicialmente, uma falta de ação de glúteo máximo, perfeito? Na extensão do quadril. Se ela tivesse mais inclinada, ela iria demandar mais do glúteo máximo. Mas ela não faz isso. Ela acaba ficando com um tronco mais ereto. Se vocês repararam o segundo ponto, e aí esse círculo vermelho no joelho fui eu que fiz, reparem que ela avança, ela faz um deslocamento à frente, né? Ela usa uma dorsiflexão mais acentuada, a mobilidade dela de tornozelo permite isso, mas reparem que ela não dá uma passada à frente tão espaçada, e a gente pede para que o paciente tente fazer uma passada à frente o mais espaçada possível, o mais distante que ela conseguir, tá? Repare que o mais distante que ela conseguiu, contanto que ela faça o movimento completo de forma fluida, né? Onde ela dá a passada à frente e retorna. Ela não pode ir, que a gente chama de kicks no meio do caminho ou desequilíbrios. Ou então, na hora de voltar, retornar com o pé à frente. Não, ela tem que bater e voltar ao movimento, tá? E aí, quando ela bate e volta o movimento, repara que ela volta com um pezinho bem paralelo ao outro, bem um do lado do outro. Repara que ela não vai tão à frente. Ela avança bastante o joelho avança à frente da ponta dos pés. O que quer dizer? É que ela demanda muito mais do quadríceps. Ela utiliza muito mais a força do quadríceps do que a força do glúteo, tá? Para retornar ao movimento. Na hora que ela aplica a força contra o solo, ela está demandando muito mais do quadríceps do que do glúteo. Isso explica o fato dela ter a fraqueza. O glúteo não participa tanto assim. Então, alguém tem que fazer um movimento para que ela retorne à posição inicial. Quem está fazendo isso de forma um pouco mais acentuada, no caso dela especificamente, é o quadríceps. Achados importantes na passada à frente dela, tá ok? Seguindo para o próximo achado. Passada à frente, na visão aqui frontal, tá? Na visão de frente, ok? Na visão de frente, perdão, frontal não, na visão de frente, a gente vê que ela tem uma inclinação lateral e uma leve rotação também do tronco na passada à frente à esquerda. Ela tem fraqueza de glúteo, então ela compensa fazendo uma inclinação e uma rotação do tronco também. Esse é um movimento compensatório, pautado também na fraqueza de glúteo máximo dela. A gente bota a linhazinha para que vocês verifiquem. Repara que quando ela faz a passada à frente, ela leva o tronco à frente e gira um pouquinho e depois ela retorna, tá bom? Isso já é um leve movimento compensatório, porque ela, como não tem força de glúteo, ela compensa para poder fazer como se fosse um balanço, vamos dizer assim, para ficar mais didático, para que ela consiga retornar à posição original, à posição inicial dela, tá? Então, mais um achado aí que fortalece aquele achado de força que a gente fez em relação ao glúteo máximo também.
traduzindo em algum achado funcional dela, tá? E aí, quando a gente vai para a marcha, que é o principal ponto, tá? No caso dela, o principal ponto a ser visualizado é a marcha, tá bom? E na marcha, repara que ela tem flexão insuficiente do joelho na resposta à carga. Na marcha, isso é bilateralmente, tá bom? Isso aqui, dentro dos nossos padrões normativos, quando você olha a linhazinha vermelha, a gente vê que ela não flete o joelho, a gente fala que é uma resposta à carga. Quando a pessoa faz o foot strike, né, que é o contato inicial na marcha, ela precisa utilizar a força excêntrica do quadríceps para amortecer um pouquinho, tá? Ela faz uma leve flexão do joelho, perdão, e é uma força excêntrica do quadríceps, principalmente nisso, onde ela faz um amortecimento. Isso faz com que diminua a sobrecarga em outras articulações, principalmente o quadril. Então, ela não gera essa absorção de carga no joelho e joga tudo para o quadril. Ela tanto joga para o quadril, agora eu vou sair de uma outra visão, que ela faz o que a gente chama de drop pélvico contralateral. Ela inclina muito a pelve lateralmente. Todas as vezes que o pé dela bate e ela não flexiona o joelho ao receber a carga da marcha, nesse contato inicial da marcha, nesse foot strike da marcha, o quadril dela vai e tomba lateralmente. Ele faz uma inclinação lateral, drop pélvico contralateral. Isso também é um sinal de grande aumento de sobrecarga na região do quadril, explicando fatalmente o quadro álgico que ela se encontra principalmente durante a marcha, tá bom, pessoal? Então, a critério clínico, os principais achados para a gente trabalhar em cima disso, é o fortalecimento funcional dos extensores de quadril, então força estrutural do glúteo máximo também, fortalecimento funcional dos abdutores de quadril, então a gente precisa trabalhar o quadril como um estabilizador, o glúteo médio, né? Os músculos abdutores como estabilizadores do quadril, para que ela não tenha esse drop pélvico, essa inclinação lateral da pelve. E, juntamente com isso, além desse fortalecimento funcional, eu preciso trabalhar a resposta à carga com ela, essa força excêntrica do quadríceps, para que o joelho divida a ação com o quadril. Como o joelho não absorve, quem paga o pato é o quadril. Olha ali, ó, quadro álgico dela, a dor está no quadril. Mas onde está um importante foco de um dos problemas dela para gerar sobrecarga no quadril? Está no joelho, porque ela não flexiona o joelho na resposta à carga da corrida. Isso gera um aumento de sobrecarga no quadril dela. Então, a gente precisa fazer um trabalho de resposta à carga para ter esse controle pélvico. Então, junto com o fortalecimento funcional dos abdutores e o trabalho de resposta à carga no drop, na resposta à carga, a gente controla esse drop pélvico, tá bom? E os exercícios, basicamente, antes do treinamento de força tradicional que ela faz também, tá, gente? Ela não faz somente isso, ela faz isso e depois entra em exercícios tradicionais de treinamento de força, tá? Exercícios para reabilitação. Primeiro, elevação pélvica, ok? Elevação pélvica com uma leve isometria na extensão, no final da extensão do quadril, onde a gente sabe que o glúteo máximo tem maior facilidade em produzir força, juntamente com uma mini band, né? Uma liga, como gosta de falar o professor doutor Tiago Trindade, uma liga aumentando a demanda isométrica de abdutores de quadril, tá bom? Então a gente já começa a fortalecer o glúteo máximo aí, tá? Então esse foi um dos exercícios da reabilitação dela. O outro exercício da reabilitação é essa prancha lateral, onde ela também já trabalha o quadril como estabilizador e ela começa a trabalhar também a função do tronco. Lembra que ela fazia uma leve flexão lateral e rotação do tronco? Então falta um trabalho de déficit motor do tronco dela também, tá? Então isso já trabalha o fortalecimento e controle desse déficit motor dela de tronco também, tá bom? Então esse exercício também fazia parte da reabilitação dela. Tudo isso, esse 3D App, é onde vocês encontram esses exercícios, os vídeos, você consegue até montar uma sériezinha para o seu aluno e mandar para o seu aluno, tá? É bem didático, bem fácil, você coloca diversos tipos de problemas áudio, mobilidade, inibição, fortalecimento, enfim, você coloca várias, fraqueza muscular, e você coloca de diversas articulações, diversas áreas do corpo, e ele vai te dar uma penca de exercícios que você pode utilizar. Então, é muito fácil na hora de você pensar em reabilitação, quando você tem todas as informações, você ainda tem um aplicativo que te facilita nesse sentido. Então, o 3D App, ele tem um plano gratuito, mais restrito, tem um plano básico, que te dá uma gama maior de exercícios, tem um plano premium que te dá mais exercícios ainda, e ainda te dá diversas aulas, tal, etc., que os profissionais da área da saúde que compõem o 3D App dão também lá em relação
a parte de reabilitação, tá? Então, esse exercício faz parte também. E o último exercício é o exercício de controle de resposta à carga da marcha. Reparem que tem um elásticozinho, esse elástico ele puxa na diagonal para baixo, pessoal, não é para frente, é diagonal para baixo. Eu quero forçar realmente esse vetor diagonal para baixo para que a pessoa faça esse trabalho de força excêntrica do quadríceps. E aí nessa imagem não dá para ver perfeitamente, mas a pessoa está de frente, né? Você pode usar isso só para nós profissionais de educação física, a gente pode pegar um super band e prender o super band lá embaixo no espaldar, tá bom? A gente prende o super band na cintura, coloca o super band lá na parte baixa do espaldar, e aí quando a pessoa estiver no espaldar, não deixa dividido, vou fazer bem de frente para o meu rosto para vocês verem, não deixa dividido irmãmente não, deixa esse aqui reto, alinhado com o pé que está à frente, e esse aqui mais na diagonal. Para quê? Para que force também a rotação, fazer um torque resistente em rotação interna do quadril, e você tem que fazer um torque potente em rotação externa do quadril, que é uma das ações também do glúteo máximo. Então a gente faz o glúteo máximo como extensor, faz o glúteo máximo como rotador externo, a gente trabalha o quadríceps excentricamente na resposta à carga, tá bom? E a gente consegue trabalhar junto com a resposta à carga esse controle do drop pélvico, tá? Depois que eu faço isso, que eu meio que acordo a musculatura dela para o treinamento de força, o que é extremamente relevante, isso aqui é como se fossem exercícios condicionantes e de melhora do preparo do corpo dela, seja ela para depois conseguir caminhar, ou também serve com extrema relevância para ela conseguir melhorar a condição dela no treinamento de força. Isso pode melhorar ainda mais a ativação do glúteo dela para entrar em outros perfis de exercícios, dentro de condições que ela não sinta dor, obviamente, mas que aumente a possibilidade da força estrutural de glúteo. Eu falo, às vezes, em elevação pélvica com um pouco mais de carga, em agachamentos, em step-ups, etc. Outros exercícios que a gente pode fazer de fortalecimento, principalmente de glúteo máximo, exercícios unipodais, de bases alternadas, que também vão fortalecer cada vez mais glúteo médio, também como estabilizador do quadril. A gente vai saber que os músculos estão muito mais ativados para entrar no exercício com muito mais funcionalidade, tá bom? Então, esses 3 exercícios você consegue até achar na 3D Gym App, como diversos outros, e eles são bem didáticos aqui para você às vezes, mandar para alunos seus, não somente de reabilitação, mas até alunos que você queira, chega 10 minutinhos antes, faz esses exercíciozinhos aqui para pré-ativação muscular, para depois, quando eu chegar para a gente treinar, a gente já entra para o treinamento de força diretamente, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Acho que foi bem preciso aí, 52 minutos, tá? Eu queria agradecer a oportunidade da Uniguaçu. É a primeira vez que eu tô dando uma aula aqui para a Uniguaçu, apesar de eu estar aí no dia a dia como supervisor pedagógico, mas ministrando uma aula é a primeira vez aqui. Eu estou extremamente lisonjeado, feliz com a oportunidade também. Agradeço a quem me ouviu aí por esses pouco mais de 50 minutos. Quem quiser me seguir, por gentileza, professor.jeantempone no Instagram. Quem quiser artigo científico, quem quiser entender ou saber melhor como é que funciona também a avaliação biocinética, quem tiver dúvida, alguma coisa assim, pode conversar comigo, pode seguir também o nosso laboratório lá no Instagram, que é @biocinética, tá? Eu queria agradecer a oportunidade pela Faculdade Uniguaçu. Um grande abraço a todos.